Bom, vamos prosseguir agora com a criação do projétil. Para criar o projétil, vamos criar uma esfera. Nesse caso aqui, eu não vou optar por fazer com texturas, vou fazer com objeto mesmo, para poder evitar aquele problema de a gente ter que ficar rotacionando o plane e desalinhar o eixo do objeto com o eixo do mundo, né? E ter que ficar ajustando coisas que não precisa nesse momento. Vou identificar aqui o projétil, então vou colocar aqui, ó, projétil. Vou No caso aqui eu já tenho um tag projétil aqui, mas se você não tiver, clica no botãozinho adicionar tag, cria ele. Lembra que você criando o tag não quer dizer que ele cai no objeto, então você tem que selecionar o objeto e atribuir o tag para ele, tá? Para a gente poder identificar ele na cena e na programação. Bom, feito isso, vamos criar o script que vai controlar ele. Então chega aqui, ó, projétil, beleza. Bom, só um comentário. Os eixos aqui da Unity, a gente tem o x, y, z, mas eles podem ser chamados também de, no caso aqui, o y, né? Ele pode ser chamado de up, down, no caso do x, left, right, e o z, back e forward, certo? É importante saber isso porque agora na hora que a gente for programar o projétil, a gente vai se referenciar aos eixos não pelo eixo em si, né, x, y, z, mas pelo nome dele, né, pela direção que ele aponta. Então vamos vir aqui no editor de código, né, vou recarregar aqui, vou vir aqui no script aqui do, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um atributo aqui, né, uma variável, e vou falar que ela é pública, né, para poder atribuir lá no painel da Unity, float velocidade, certo? Velocidade. Aí vou pegar aqui o seguinte, vou fazer a programação dele dentro do update, apesar que eu falei que não é boa prática, mas o código é bem pequenininho, não teria nenhum problema, tá? Então vou vir aqui, ó, transform, ponto. Como eu vou deslocar o objeto, eu vou falar que ele tem um translate, certo? Agora aqui, lembra que eu coloquei as posições x, y, z, mas tem uma outra forma de pegar e preencher esse comando que ele pede o vetor que você vai fazer a translação. O que seria o vetor? É a direção, né? Então eu posso vir aqui, ó, vector 3, certo? Ponto. Como eu quero para cima no o objeto, é o eixo y, então eu venho aqui, ó, up. Então aponta a direção para onde eu quero que ele se movimente. Aí eu faço o quê? Multiplico pela velocidade, certo? Para poder aumentar, até porque o vector.up ele vai movimentar o projétil somente com um ponto de velocidade. Então a gente vai multiplicar aqui por velocidade para aumentar a velocidade dele. E vamos multiplicar por time.deltaTime para poder fazer o que? Sincronizar o movimento do comando com o movimento do FPS, né? Pelo frame rate do nosso jogo, certo? Então, fazendo isso, né, vou salvar aqui, a gente já vai poder observar o deslocamento do projétil. Claro, antes, selecionando o projétil, a gente vai vir aqui no script e vai associar o script aqui e vai associar uma velocidade para ele, tá? Então aqui no caso, sei lá, vamos colocar 100. Então a hora que eu dar um play aqui e ver, ó, nosso projétil se deslocou. Vamos colocar um pouquinho mais devagar, uns 30 aqui, certo? Ele tá meio devagarzinho, mas a gente acerta ali. Vamos dobrar aqui a velocidade. Bom, tá legal assim. Bom, importante que ele esteja no zero do mundo, certo? Porque depois a gente vai entender melhor porque dele ficar sempre no centro. Mas ele já está seguindo, mas a gente tem dois probleminhas aqui agora. Depois que ele passar de certo ponto do jogo, vamos supor que ele chegue mais ou menos até aqui, né? Sei lá, aqui ó, em 100, em Y, a gente não quer que ele continue vagando dentro do nosso jogo, consumindo memória sem necessidade, certo? Então a gente vai destruir esse objeto através do limite. Então aqui no caso eu vou criar outra variável, float,
chamado limite destruir, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar a posição do meu objeto. Então, para verificar, eu vou perguntar. Vou fazer um if aqui, né? Por segurança, pessoal, monta um bloquinho primeiro, depois preenche, né? Porque você não vai ter risco de esquecer chave, ponto e vírgula, essas coisas quando necessário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar a posição do meu objeto. Como é que eu pergunto isso? Transform. Quando eu estou dando transform, como o script está ligado no objeto, ele sabe que eu estou verificando a posição, ou seja, a posição do objeto onde o script está alocado. Então, eu vou chegar aqui, ó, position, ponto, y, que seria a altura. Se ele for maior ou igual ao que? O limite de destruir, que seria o valor que eu vou passar para o eixo y que ele tem quando ele vai destruir o objeto, eu vou destruir esse objeto. Como é que eu destruo o objeto? Muito simples, pessoal. A gente vai dar um comando chamado destroy. Entre parênteses, a gente consegue passar o objeto que a gente quer destruir. No caso, como o script está ligado no objeto, se a gente fizer assim, ó, game object aqui, ele entende que ele vai destruir o que? O próprio objeto onde ele está ligado. Só que quando ele destrói o objeto, ele também destrói o script, certo? Só uma coisa importante, às vezes acontece muito, né, de acontecer erro de digitação. Quando você coloca aqui game object, você tem ele com letra maiúscula e minúscula. Minúsculo seria relativo ao objeto, né? E maiúsculo é quando você vai criar uma variável, certo? Um espaço de memória para que você possa armazenar o objeto em si, tá? Então, beleza. Bom, salvando aqui o script, certo? Vamos testar aqui na Unity. Aí vamos falar que aqui no script ele vai ser destruído na posição 100, tá? Então a gente vai dar um play, a gente vai ver se deslocar aqui, ó, o pivô está se deslocando, ó. Percebe que ele sumiu, ó, desapareceu aqui também, ou seja, ele está sendo destruído, tá? Então assim, no caso, ele está interessante aqui pra gente, então ele já se movimenta, certo? E acaba tendo uma autodestruição depois que ele passa de um certo limite para não ficar ocupando memória. Uma outra coisa que a gente pode definir aqui é que ele vai ser destruído também quando ele sofrer colisão com algum objeto. Nesse caso aqui, eu vou criar um método, certo? Então, vou vir aqui, ó, void on collision enter. E aqui no caso, eu vou receber um atributo collision, e vou colocar aquele um C aqui. Esse C aqui é uma variável, né? Não tem nada demais. Então, aqui nesse caso, ele é um método que você não chama ele no update. Ele vai acontecer no momento que o projétil pegar e encontrar uma colisão por rigidbody, certo? Aí, se ele encontrar algum objeto, bater em algum objeto, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, destroy, certo? Aqui, game object também. Porém, aqui no caso, ele só consegue verificar colisões com rigidbody. O que seria um rigidbody? Né? Vamos entender isso aí. Vamos salvar aqui primeiro, certo? E vamos entender o que é um rigidbody aqui.